Salmo de número 144. Salmo de Davi, diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha, e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas, como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nosso campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo, a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Vamos repetir o verso 15? Bem-aventurado o povo, a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Neste momento, peça que Deus fale ao seu coração. Nós necessitamos que a ação do Espírito aconteça na minha vida, que sou pregador, e na sua vida, que é o ouvinte, para que a voz de Deus, de fato, encontre guarida nos nossos corações. Deus, nós necessitamos ouvir a Tua palavra, a Tua voz que foi registrada pelo Teu servo Davi. Nós carecemos, ó Pai, que ela se torne viva aos nossos corações. O nosso coração por si só é incapaz de receber a Tua revelação, mas mediante a ação do Teu Santo Espírito, o nosso coração pode ser quebrantado diante da exposição da espada do Espírito, que é a Tua palavra. Esta espada normalmente fere para depois cicatrizar com a Tua graça. Por isso, ó Deus, trate conosco nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é um salmo que você encontra de forma bem notória aqui, duas grandes divisões no salmo, por causa da sua linguagem. Se você olhar do versículo 1, do verso 1, melhor dizendo, até o verso de número 11, você vai encontrar neste salmo a linguagem na primeira pessoa. Davi dizendo, o Senhor é minha rocha, o Senhor me adestra para as mãos, o Senhor é aquele que é minha misericórdia, a minha fortaleza, meu alto refúgio, é tudo na primeira pessoa. Ele está falando do relacionamento que ele tem com Deus. E assim vai até quando ele suplica, ele pede para Deus descer até ele, agir com poder, dispersar os inimigos dele, dar a ele vitória, tudo isso feito então a Davi. Mas no verso de número 12, de uma forma rápida, Davi então muda as pessoas, e ele passa a se referir no plural. Olha lá o versículo 12, que nossos filhos, que
olha lá o versículo 13, que os nossos celeiros, que os nossos rebanhos, versículo 14, que as nossas vacas, e aí ele fecha com a ideia do povo, dizendo, feliz é o povo, cujo Senhor é o Deus deles. Como que esse salmo, que começa com uma forma parece individual, chega na sua coletividade? O que tem a ver uma coisa com a outra? Alguns dizem assim, isso aqui parece que é até duas músicas, né? Davi cantou a primeira música e juntou com a segunda aqui e encaixou. Igual nós fizemos no primeiro cântico. Foi cantado duas músicas, unindo uma na outra. Mas não, Davi não está unindo duas músicas. E aquilo que parece distante, uma coisa relacionada com o indivíduo, espero que fique claro para você, que aquilo que acontece com Davi vai repercutir na vida do povo. E eu quero olhar com você então 3 lições neste salmo, que tem como título, um tributo de louvor ao Deus que abençoa o seu povo, utilizando o seu rei. Um tributo de louvor ao Deus que abençoa o seu povo, utilizando o seu rei. A primeira lição é uma declaração de louvor a Deus. Do versículo 1 ao versículo 4, o que Davi faz aqui é abrir o coração e expor o seu louvor. Obrigado, Jobim. Diácono bom, rapaz, esse Jobim. Jobim está me lembrando que eu esqueci de falar da folhinha para as crianças. Então, atenção, os pais, as crianças peguem a folhinha com a Monique, tem uma prancheta, inclusive, disponível. E o que é que eu quero que as crianças façam, então, nessa folha? As crianças devem desenhar aqui uma coisa que você gosta muito. Uma coisa que você gosta muito. Você vai desenhar. Depois que você desenhar uma coisa que você gosta muito, você vai desenhar você agradecendo a Deus, você cantando louvores a Deus. Então, primeiro você desenha uma coisa que você gosta muito, e aí do lado você desenha você agradecendo a Deus. Pode ser você orando, ou você cantando. Tá bom, crianças? Obrigado, Diácono Jobinho. Está atento, isso aí. Então, a primeira lição que eu quero que nós, os adultos, possamos entender bem e passar para as crianças, é uma declaração de louvor a Deus. É por isso que as crianças vão desenhar alguém adorando, cantando ou orando a Deus por aquilo que ela gosta muito. E é isso que Davi faz aqui. Davi faz isso do versículo 1 ao versículo 4, descrevendo várias coisas sobre Deus. Ele começa dizendo, bendito seja o Senhor. Essa expressão bendito, a palavra bendito, é uma expressão da língua hebraica que aponta para uma ideia de ajoelhar-se diante de, ou prostrar-se diante de, reconhecer. Essa é a ideia da palavra hebraica por detrás dessa tradução de bendito. Davi está dizendo, olha, exaltado é o Senhor, ao ponto de eu me prostrar diante do Senhor. Eu prostro diante do Senhor, que é rocha minha, que é muita coisa na minha vida. E Davi então vai reconhecer, nessa declaração de louvor, que a força para vencer as batalhas vem do Senhor. Irmãos, para nós render louvores ao Senhor, nós precisamos reconhecer de onde vêm as forças para nós enfrentarmos as batalhas. Olha como que Davi faz isso no versículo de número 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, vamos ler agora, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Normalmente, um governante, ele passa a ser muito conhecido por causa de algumas obras que ele faz. E, normalmente, um governo fica marcado por determinada obra que o classifica. É assim na política atual e é assim ao longo de toda a história. Se você fala de Salomão, por exemplo, rapidamente vem na sua mente o quê? Sabedoria. Salomão é o rei marcado por ser sábio, torna Israel o símbolo de sabedoria no mundo todo, ao ponto de uma rainha vir de longe para beber de sabedoria. Mas quando você fala de Davi, e há muitas coisas em Davi, há muitas obras do reinado de Davi, mas sem sombra de dúvida, aquilo que marca o reinado de Davi, é que Davi foi um rei guerreiro. É assim que ele começa na história, surgindo, derrubando Golias. É por isso que ele se torna famoso, porque ele luta como ninguém em Israel podia lutar.
É durante o reinado de Davi que as fronteiras do reino de Israel vai se estender. Cresce de uma forma extraordinária, porque Deus dá a Davi vitória sobre os demais povos ao derredor dele. Davi não tinha uma grande estatura, mas Davi era um grande estrategista, um grande guerreiro. Essa é a marca de Davi, ao ponto, inclusive, de quando Davi querer fazer o templo para Deus, a casa de Deus, Deus diz para Davi: Davi, isso não, isso vamos deixar para o seu filho, porque você é homem de sangue, você é um homem de guerra, vamos deixar essa outra marca do reino para um outro. E é interessante quando você pensa nisso, porque agora você vê Davi abrindo o coração e dizendo quem é que treinou ele para as batalhas. Olha aí que o versículo de número 2, versículo 1, melhor dizendo, Davi diz: o Senhor é que me adestra as mãos para a batalha. Adestrar tem a ver com treinar, tem a ver com moldar, criar um comportamento que é mérito daquele que treinou. Quando você vê alguns animais fazendo coisas maravilhosas, não é um animal em si, teve alguém por detrás que treinou ele a fazer isso. Davi está dizendo: ei, quando você me vê no campo de batalha, quando você me vê guerreiros sendo derrubados pela minha mão, eu quero que você saiba que Deus adestrou a minha mão para isso. Deus preparou os meus dedos para a batalha. Quando aquela pedra não se desvia e vai exatamente na cabeça de Golias, é Deus que treinou, direcionou, conduziu e guiou a mão de Davi. Davi quer que você saiba isso, porque as batalhas ao seu derredor também são inúmeras. E Deus adestra você para elas. Deus treina você para elas. Deus prepara você para elas. Você deve saber que as batalhas do futuro que você enfrentará, Deus está treinando você hoje para elas. Deus está treinando você com as aflições do agora, para que quando surgir as batalhas do futuro, você possa dizer: eu lembro do treinamento que Deus deu. É isso que Davi está dizendo. Uma declaração de louvor. Ele reconhece de onde vem a força para a batalha, para vencer as batalhas. A minha pergunta é: você reconhece de onde vem a força para você executar tão bem o que você executa? Por você ser alguém marcado e conhecido por determinadas coisas que você faz. Não vem de você, não vem do seu interior apenas, não vem da sua capacidade, vem de Deus. E Jesus nos ensina que as pessoas deveriam ver as nossas boas obras, os nossos bons feitos, e render louvores ao Senhor. Que eu e você possamos declarar um tributo de louvor ao Deus que adestra as nossas mãos para a batalha. Mas Davi vai descrever esse Deus que treina ele. Davi descreve esse Deus com a expressão usada no versículo de número 2, dizendo: minha misericórdia é o Senhor. Minha misericórdia é uma palavra rica de significado teológico no Antigo Testamento. Existiam palavras que são traduzidas como misericórdia. A que Davi usa aqui é a palavra hesed. É a ideia de um pacto, de uma aliança, de uma fidelidade pactual. E Deus está dizendo: Deus é essa minha misericórdia, esse que é fiel, porque fez uma aliança, e Ele age com bondade na minha vida de uma forma tamanha, que Ele é aquele que eu posso dizer que é a minha misericórdia. É interessante que essa é a mesma expressão que Davi vai usar num dos salmos mais famosos, o Salmo 23. Salmo 23, Davi vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. É a mesma palavra hesed, bondade pactual de Deus. Davi está dizendo: ela me segue todos os dias da minha vida, até o dia que eu vou habitar na casa do Senhor. É Davi dialogando com os seus próprios salmos. É Davi repetindo aquilo que ele entoa em tantos salmos, dizendo: Deus é a misericórdia, Deus é a bondade, Deus é a fidelidade. Ele está dizendo para você nessa noite: Deus é aquele que a bondade dEle sempre, e a misericórdia dele sempre irá nos acompanhar durante a jornada da nossa vida.
Mas Davi vai continuar listando as palavras, e agora ele usa muitas palavras relacionadas com batalha. Mas se você reparar bem, a maioria delas relacionada com o aspecto de defesa. Olha aí o verso 2 do Salmo. Fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo. São expressões relacionadas com defesa. Quem protege Davi enquanto ele está em guerra? Deus. Essa tem que ser a sua convicção nas suas batalhas. E essas expressões usadas aqui, Davi usa em outros lugares. No Salmo de número 9, Davi vai dizer que Deus é o alto refúgio, também para o oprimido. Não é só para os poderosos, não é só para um rei. Deus é o alto refúgio para aquele que está oprimido. Para que você saiba que Deus não é só o refúgio de Davi, Ele pode ser o seu alto refúgio, se você buscar nele. É isso que ele vai dizer, por exemplo, sobre escudo. Em outro dos Salmos, ele vai descrever que Deus é o escudo para todos aqueles que confiam em Deus, que buscam refúgio no Senhor. Deus se torna o escudo. O que é escudo? Aquilo que serve para proteger. Lembra das histórias de Davi. Eu espero que à medida que nós olhemos os Salmos, você não esqueça das narrativas da história. Quando Davi esteve diante de Golias, Golias estava com o seu escudeiro à frente, que levava um escudo de proteção para Golias. E Golias dizia para Davi: ei, você vem contra mim com pau? Sou acaso animal para você vir contra mim com pau, pedras? E Davi vai dizer: Golias, tu vens contra mim com armas, com espada, com escudo, com tantas coisas. Eu vou contra você no nome do Senhor Jeová. O que ele está dizendo? Eu vou com o escudo meu, que é Deus. Davi revisita essas coisas neste belo salmo. E diz: é Deus quem me protege. Sabe que eu e você precisamos fazer isso. Entender que de Deus vem a proteção para essa vida difícil que a gente leva. Uma vida de batalha, de guerra, de aflição. Mas Davi rende louvores a Deus, porque ele fica admirado com a transcendência e a imanência de Deus. Talvez você diz: que palavras difíceis são essas, pastor? Transcendência e imanência. São termos filosóficos teológicos. O que significa transcendência? Aquele que é diferente da criatura. Aquele que está no alto e elevado. Aquele que é totalmente distante de nós, num certo sentido. Distante porque não se assemelha a nós. Isso é transcendência. Mas, ao mesmo tempo, ele é imanente. Imanente já significa que é aquele que está perto de nós. Ou algo está perto ou algo está longe. Mas Deus é tanto transcendente quanto imanente. Se Deus fosse só imanente, como algumas religiões, o panteísmo descreve, por exemplo, a divindade, como a divindade sendo tudo, sendo as coisas criadas, você não tem a diferença da divindade com a criatura. A transcendência é extremamente importante para você saber que Deus é tudo que você não é. Mas a imanência é importante para você saber que Ele, sendo o que é, se importa com você e se envolve com você. E você pode chamar de meu, como Davi chamou. É uma proximidade grande aqui. Mas olha como que Davi demonstra o seu louvor com esse espanto. Como Deus é tão grande e se relaciona comigo. Olha lá o versículo 3, verso 3. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Percebe essa ideia de grandiosidade? Senhor, que é o homem para que você se envolva com ele? O homem é nada. É Davi reconhecendo essa distância do Criador para a criatura. Irmãos, talvez eu e você precisamos ter a nossa mente redirecionada para a grandiosidade de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, de fato. Mas cuidado para a intimidade não significar banalização. Deus não é uma pessoa qualquer. Ele habita no alto e sublime trono.
Ele é santo, 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 como Isaías diz. Quando ele aparece no Antigo Testamento, os montes tremem. E Isaías diz, ai de mim, estou perdido. Essa sensação de grandiosidade de Deus precisa estar presente em nós. Porque senão nós passamos a achar que nós podemos determinar para Deus. Que nós somos mais importantes para Deus, que o mundo gira em nosso derredor. E não é isso. Davi está reconhecendo e dizendo, Deus, o Senhor poderia nunca se importar conosco. Nós não somos nada. E ele pega o tempo da existência. E ele usa duas expressões para mostrar que o ser humano é passageiro. Olha lá, o versículo de número 4. O homem é como um sopro. O que é um sopro? Foi. Isso, ele está dizendo, o homem é isso. Os seus dias são como sombra. A sombra passou, não fica. Sombra vai à medida que você vai andando e acabou. Não é algo permanente. Agarra uma sombra se você consegue. Não consegue. Agarra um sopro se você consegue. Não consegue. Davi está dizendo, ei, o homem é isso. Quem está dizendo é um rei cercado de bajuladores. Todos os políticos são cercados de bajuladores. E na corte tinha muitos que bajulavam Davi. Davi sabe que ele não passa de um sopro. Outros surgirão, estarão no reino, no trono. O que torna tão maravilhosa essa história é que Deus se importa com um sopro. O que torna tão maravilhoso é que Deus se importa com você e comigo, que não somos nada. Nós achamos que nós somos muito importantes. Nós passamos e outros virão. Hoje, se você ir em um cemitério, você vai ver inúmeras sepulturas de pessoas que passaram. E o mundo continuou. E algumas pessoas importantes na história, como Napoleão Bonaparte, o mundo continuou tranquilamente sem ele. E como qualquer outra pessoa. O mundo continuará a despeito da nossa participação nele. Porque Deus é que é o grandioso da história. Eu sei que isso é estranho para uma cultura que tenta massagear o nosso ego o tempo todo, tenta nos colocar no centro, tenta dizer que tudo gira ao nosso derredor. Não gira! Nós somos apenas como um sopro. Mas o que é que torna tão grandioso? É que um sopro pode chamar de Deus, de minha rocha. Rocha, ao contrário de sopro, é estável. Olha para muitas pedras. Nós vivemos uma região cercada, como Pancas, por exemplo. Aquelas pedras estão lá, muito antes de muitos de nós nascermos. E continuará lá, depois que muitos de nós partirmos. Davi está olhando e dizendo, Deus, o que é tão instável, pode ficar seguro em algo estável para a vida. Eu espero que você tenha entendido que o que precisa encantar você é que Deus se relaciona com gente frágil. O salmo que diz que Deus habita no alto e sublime trono, o texto bíblico, melhor dizendo, que diz que Deus habita no alto e sublime trono, diz, mas Ele também habita com os contritos e oprimidos. Ele não é só o distante, Ele se faz presente. Olha a expressão que Davi vai usar aqui. Olha o verso 3. Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento. Tomar conhecimento não é saber que ele existe. Tomar conhecimento aqui é ter intimidade com ele, relacionamento, é um conhecer real, de dar-se a conhecer e receber, e se envolver com. Davi está dizendo, Deus, o Senhor é isso. Mas que Deus que é esse? É o Deus que começa com a expressão Senhor, tudo em maiúsculo. Quando nós temos traduções, a gente perde essas coisas que ficam visíveis na língua original. Senhor é um nome Iavé em Deus. É um nome especial em Deus, um nome de aliança. Ele está dizendo, esse é o Deus que fez a aliança. Por isso que ele toma conhecimento. É o Deus que diz para Abraão, eu serei o seu Deus e o da sua descendência. Você vai passar, Abraão, você é um sopro,
mas eu continuo com a sua descendência. Porque eu me envolvo, eu os amo, eu os acompanho, eu trabalho na sua vida. Primeira lição, uma declaração de louvor a Deus. É uma declaração que reconhece de onde vem a força para vencer as batalhas. É uma declaração que descreve Deus com termos grandiosos, como minha misericórdia, fortaleza, alto refúgio, libertador, meu escudo. E é uma declaração de louvor, que fica admirado com a transcendência, que você já entendeu o que é, o fato de Deus ser grandioso, e com a imanência, que você entendeu o que é o fato de Deus se tornar presente. Minha pergunta é, como você se relaciona com esse Deus? Davi diz, bendito seja Ele, se dobre diante dEle. Mas eu quero olhar a segunda lição com você. E a segunda lição é uma súplica por libertação, que culminará em louvor a Deus. A partir do versículo 5 ao versículo 11, Davi começa a orar a esse Deus que é grandioso. Entender quem Deus é afeta todo o nosso relacionamento com Ele, inclusive as nossas orações. Olha aí o versículo 5. Davi vai impedir para esse Deus que é grandioso, mas que se importa com o seu povo, que interfira na situação. Olha o versículo 5, vamos ler? Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Percebe? Ele diz, abaixa os teus céus e desce. Ele diz, interfira. Nosso Deus não é um Deus ausente, mas um Deus que age no mundo criado. O mundo criado não é uma caixa fechada de causa e efeito. Deus usa as causas e efeitos, mas Deus quebra as leis estabelecidas, porque Ele interfere, Ele cura, Ele faz, Ele acontece. Ele é o Deus que baixa de repente e atua numa situação que aos olhos humanos era impossível. E Davi está dizendo, faça isso, Deus. Abaixa o seu céu e desce. E quando Deus faz isso, Davi descreve com linguagens grandiosas. Davi aponta aqui para, se Deus descesse e tocasse nos montes, os montes fumegaria. O que seria isso? É a ideia lá de Êxodo, quando Deus deu a lei ao povo. Deus uma vez desceu diante de Israel, no monte Sinai, quando ele ia falar e dar a lei. E esse ato de Deus manifestar a sua glória, fez com que os montes tremessem, um terremoto enorme acontecesse, fez com que houvesse relâmpagos. E Davi está rememorando a história bíblica, e dizendo, faça, Deus, interfira e manifeste o seu juízo contra os meus inimigos. Davi vai descrever essa ideia de intervenção a Deus, porque as coisas estão difíceis para ele. Olha lá o versículo de número... Versículo 5. Versículo 6, melhor dizendo. Despede relâmpagos, vamos ler agora? E dispersa os meus inimigos. Ei, Davi não é guerreiro? Pega a sua pedra, Davi, roda e derruba. Ele está dizendo, não. Aqui eu preciso que o Senhor atue. Que o Senhor disperse os meus inimigos. A ideia de dispersar é porque ele estava cercado. Não era um só. Estava ao redor dele. Deus precisava fazer alguma coisa que os inimigos saíssem correndo de Davi. Davi está dizendo, faça isso, Deus. Mas olha mais, Davi vai pedir que Deus o arrebata das muitas águas. Olha lá o versículo 7. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas. É a ideia de alguém que está sendo levado pela correnteza, que está se sufocando, e as muitas águas estão passando sobre ele. Davi faz assim, estende a mão, Deus, me arrebata dessas muitas águas, me tira disso. Esse é o mesmo Davi que confia em Deus. Agora é o Davi que suplica a Deus. Confiança e súplica andam de mãos dadas. Você só vai pedir algo para alguém que você confia que possa fazer. Por isso que Davi começa declarando a sua confiança. E agora ele suplica. Muitas pessoas têm dificuldade de conjugar duas doutrinas que são bíblicas: soberania de Deus e oração. Tem pessoa que diz, mas se Deus decretou, se Deus vai fazer, por que orar?
Davi sabe quem é o escudo dele, quem está na frente dele contra os inimigos, quem treinou ele para a batalha. Mas isso não impede Davi de dizer: Deus, me tire dessa correnteza que está passando sobre mim. Como deveria levar você a se quebrar diante de Deus, nesse momento difícil talvez que você esteja passando. Nesse momento que você parece estar sufocado por tudo e por todos. Abra o seu coração e fale com Deus, que é o seu escudo, o seu alto refúgio. Vai para essa torre de autossegurança e diga para Ele: Deus, desce em meu favor. Davi vai descrever esse cenário de adversidade, lidando com pessoas falsas. Olha lá, versículo 8. Cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. A figura de direita é a figura de um lugar de estabilidade. Alguém que estava à direita era uma pessoa que iria ajudar você na sua batalha. Davi diz: a direita dessas pessoas é direita de falsidade. A boca profere mentiras. E lembra, nós estamos dizendo de um rei que governa, tem inimigos ao redor, tem reinos ao redor dele que faz aliança com Israel, diz assim: vamos fazer um pacto, ninguém vai guerrear, vamos negociar e tal, mas tudo mentira. A direita está sendo uma direita de falsidade, a boca está proferindo mentiras nos juramentos. Davi está dizendo: Deus, me livre dessas coisas. Você já se viu cercado de entranhas mentirosas, artimanhas? A oração precisa ser essa de Davi: Deus, me livre de bocas mentirosas. Mas o que é que essa libertação que Davi está clamando para que Deus fizesse na vida dele, iria redundar? Olha o versículo de número 9, melhor dizendo. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. Do saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. Perceba como que Davi une louvor e súplica no finalzinho dessa segunda parte do Salmo. Ele diz: quando o Senhor fizer isso, eu vou entoar a ti um novo cântico. E sabe qual vai ser o conteúdo deste novo cântico? Eu vou dizer, por exemplo, que o Senhor é quem dá vitórias ao rei. Você diz: como que isso é novo? Se Davi cansou de dizer isso. Se Davi está dizendo isso já no início do Salmo. Se Davi disse isso em outros salmos. É um novo não no sentido de inédito. É um novo de cantar de novo as mesmas coisas, mas com um novo significado no coração. É Davi quem é o salmista que vai dizer: e ele me pôs nos lábios um novo cântico. Davi está dizendo isso: Deus, quando o Senhor fizer isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entoar a ti um novo cântico, aquele cântico conhecido, com os mesmos atributos, mas com uma nova forma de se relacionar. É uma nova batalha que o Senhor me deu. O Senhor quem dá de novo vitória ao rei. Saiba você que talvez você sabe que é Deus quem te dá vitórias. Mas Ele não te dá apenas a vitória do passado. Ele te dá a vitória de cada batalha. Renda louvores a Ele por cada batalha. Para as do passado, para com as do presente e para com as do futuro. Davi está dizendo: faça isso. Deus, eu vou fazer isso. Não é à toa que Davi está compondo o Salmo. Ele está cumprindo aquilo que ele disse. Ele está escrevendo um novo cântico. Muito parecido com o Salmo 18. Mas um novo cântico numa nova realidade. Uma nova dimensão. Para com esse Deus, que é o mesmo Deus. Sempre dá vitória ao rei. Então a primeira lição que nós vimos foi uma declaração de louvor a Deus, do verso 1 ao verso 4. A segunda lição que nós vimos, uma súplica por libertação que culminará em louvor a Deus. A minha pergunta para você é: você tem orado a Deus? Você tem cantado depois das vitórias que Deus tem dado a você? Precisa ter essas duas coisas constantes na sua vida. Terceira e última lição é a bênção sobre o povo de Deus, como
resultado da vitória do rei. A partir do versículo 12, nós chegamos naquela parte que eu disse para os irmãos, a segunda grande parte do Salmo, onde muda as pessoas. Davi está falando dele, das batalhas que Davi tinha, das vitórias que Deus deu a Davi, dos inimigos que Davi tinha, das vitórias que Deus precisava dar a Davi. Mas agora no versículo 12 ele começa a falar tudo no coletivo. E o que é que linka isso? A bênção sobre o povo de Deus, como resultado da vitória do rei. Essa transição do versículo 11 para o verso 12, ela é marcante ao ponto de uma das Bíblias, a NVI, traduzir como então. Se você olhar a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, você vai ver traduzido assim: então, os nossos filhos vão fazer isso, isso e aquilo. Porque de fato é isso que está acontecendo aqui. As bênçãos coletivas será resultado da bênção que Deus der a Davi. Davi é um rei. As vitórias que Davi terá serão vitórias para o povo de Deus. Tirar os inimigos de frente de Davi vai fazer com que os filhos de Israel possam viver em paz. E olha como que essa descrição, então, das bênçãos coletivas são lindas aqui no versículo 12. Olha as consequências que se dariam quando o rei tivesse vitória. Então, que os nossos filhos, vamos ler? Sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Plantas viçosas e colunas aqui de palácio são formas poéticas de dizer da beleza, da estabilidade, da segurança, liberdade. Em um momento de guerra, uma das coisas que corria muito risco eram os filhos. Se a nação fosse capturada, os filhos eram levados cativos. Davi está dizendo, se o Senhor me der vitória, então os nossos filhos vão viver assim, livres, serão como plantas. As nossas filhas serão como colunas, enfeites da sociedade. Porque Deus deu vitória ao rei. Deus deu vitória àquele que governa. Então o povo iria desfrutar de bênçãos. Essas bênçãos aí iriam abranger a relação familiar. Porque agora não tem mais pai sendo retirado para ir à guerra. Quando alguém ia à guerra, não era alguém, era um pai de família, era um esposo. E quando alguém tombava na batalha, não era apenas um soldado, era alguém que tinha história, alguém que tinha vínculos familiares. Mas quando Deus exterminasse os inimigos de Israel, então não tem mais ambiente de guerra. Então é momento de viver em paz, em família. Ver os filhos desfrutando disso. É por isso que Davi está pedindo para que Deus faça isso. Olha lá. Olha que essas bênçãos agora do aspecto familiar desce para o aspecto econômico. Olha o versículo 13. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, que está para criar no caso, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Essa descrição do versículo 13 e 14 aponta para a prosperidade. A cultura do Antigo Testamento é uma cultura agrícola. Quando iria descrever as bênçãos financeiras, descreveria com questões agrícolas. Então ele está dizendo, os celeiros vão transbordar, vão ter muitas coisas. Os nossos animais vão produzir muito. Não é o de Davi, é o do povo. O Davi está dizendo, isso vai acontecer quando? Quando não estivermos mais em guerra. Quando o Senhor der vitória. Então não tem mais esforço militar, agora o esforço é econômico. E Davi vai terminar dizendo da bênção da segurança. Olha lá o versículo 14, melhor dizendo. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Não vai ter uma notícia triste que vai gerar um lamento profundo no povo. Davi está dizendo que isso aconteça quando o Senhor der vitória ao rei. Davi vai caminhar por esse aspecto coletivo no versículo 15, dizendo assim, bem-aventurado ou muito feliz, o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado
É o povo cujo Deus é o Senhor. Irmãos, que feliz é o povo que era governado por Deus. Davi está vivendo um período da história chamado de teocracia, onde o governante não era escolhido por votos, não era uma democracia, o governo vem do povo, mas uma teocracia. Deus escolhia aquele que reinava. E Davi disse isso: o Senhor é quem submete o povo a mim. Ele está dizendo: ei, mas esse povo é seu. Feliz é o povo que tem Deus na vida dele, porque as coisas serão desta forma. Irão lutar as batalhas, e a vitória do rei colocado por Deus dará bênção para o povo. Quando você olha para tudo isso, você diz: poxa, então, pastor, quer dizer que se nós estivéssemos debaixo do reinado de Davi, seria tão bom? Irmãos, tem um rei maior do que Davi. Davi é só sombra de um rei maior do que Davi, que é Jesus. Jesus é chamado do filho de Davi. Esse desejo que Davi expressa aqui, em última instância, são desejos escatológicos. Davi nunca conseguiu ser o rei que o povo pudesse nunca mais prantear na praça. Ao contrário, Davi chegou ao ponto de fracassar, ao ponto do filho dele ser morto e o próprio Davi chorar, lamentar. Mas o governo do filho de Davi é diferente. O governo do filho de Davi atende a essa oração de Davi. Como que Davi orou dizendo: Deus, abaixa, desce o céu e toca nos montes. Deus não apenas baixou o céu, Deus desceu do céu até nós, na pessoa de Jesus Cristo. Agostinho vai descrever esse descer de um ser grandioso e se tornar um de nós, a maior prova de transcendência e imanência, que é Jesus Cristo. E Agostinho descreve isso de uma forma poética. Ele diz assim: o Criador do homem se fez homem, para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado por sua mãe, para que o pão sentisse fome, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de falso testemunho, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraco, a cura fosse ferida, a vida morresse. Agostinho, de forma poética, está descrevendo para nós por que é que Deus, sendo tão grandioso, se humilhou e se tornou um de nós, para que nós fôssemos feito povo de Deus. Irmãos, essas bênçãos relacionadas para a vitória do rei, são bênçãos prometidas também a você e a mim, se nós estivermos debaixo do governo de Jesus. A vitória do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, é a nossa vitória. Quando Cristo vence o diabo na cruz do Calvário, esmaga a cabeça da serpente, ele derruba os nossos adversários. Quando Cristo ressurge 3 dias, nós ressurgimos com Cristo. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Eu e você somos mais do que vencedores, por causa do rei que lutou por nós. Um rei lutava, guerreava e supria o povo, defendia o povo e supria o povo. O rei de Israel era apenas um ofício. Cristo é aquele que tem o tríplice ofício. A nação de Israel era governada através de 3 grandes lideranças: o rei, o profeta e o sacerdote. Jesus é o rei, o profeta e o sacerdote. E ele estabeleceu não uma teocracia política, mas um governo espiritual, que coloca você para dizer: feliz é você se pertencer ao povo de Deus.
Esse salmo, finalzinho do salmo, verso 15, bem-aventurado o povo a quem assim sucede, sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor, não é uma promessa para uma nação. Nós não devemos achar que a nação brasileira será uma bela nação quando Deus for o Senhor dela, que Deus nunca será. O povo de Deus não é mais uma nacionalidade. O povo de Deus é a igreja dele. Feliz é a igreja que pode dizer que Deus é o Deus dele. Esse povo agora transcende as barreiras geográficas. Pega você aqui, pega pessoas de toda nacionalidade. É um povo da fé em Cristo. Feliz é você que pode desfrutar de bênçãos na família, das bênçãos na área financeira e das bênçãos relacionadas com o consolo, de segurança e proteção, porque Jesus venceu as batalhas. E talvez você diz assim, mas pastor, minha família não está bem, minha vida financeira não está boa, e a segurança também não anda tão bem. E tem chorado de soluçar. Ainda o rei não culminou totalmente a sua vitória. Ele já esmagou os nossos adversários na cruz do Calvário. Mas ainda falta o dia que ele vai chegar gloriosamente para estabelecer isso que o Salmo promete para o povo dele, quando ele voltar. E aí ele vai compartilhar com você a vitória dele. E assim como o Salmo disse, não haverá mais pranto na praça. Apocalipse diz, e não haverá mais lágrimas nos olhos. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. A morte já não existirá, a fome já não existirá. Haverá paz e harmonia, porque o rei venceu por nós. Este era um salmo para ser cantado. E quem cantava era o povo, dizendo, Deus, o Senhor é tudo isso do nosso rei. Deus, conceda vitória ao nosso rei, para que nós desfrutemos das bênçãos que o Senhor irá nos dar, graças ao nosso rei. Irmãos, eu e você devemos entender que no Antigo Testamento, as bênçãos envolvidas à terra apontavam para a verdadeira bênção, que aponta para a pátria celestial. Nós não temos um território físico. A nossa Canaã é a Canaã celestial. As nossas bênçãos estão no patamar universal e celestial em Cristo. E nós podemos, nessa noite, dizer que nós somos um povo feliz. Porque assim sucede aquele povo que está debaixo do governo de um rei que vence batalhas. Vamos orar? Ó Deus, obrigado porque o Senhor é aquele que está conosco. A tua misericórdia certamente nos acompanha todos os dias da nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos olhar para as vitórias que o Senhor já tem nos dado, sabendo que é o Senhor quem adestra de fato as nossas mãos. O Senhor é quem nos treina, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos fazer deste salmo a nossa canção de exaltação a Ti. Mas obrigado, ó Deus, porque acima de tudo, o Senhor nos deu um rei que pudesse lutar a batalha que nenhum de nós poderíamos lutar. A batalha que, durante toda a história bíblica, homem nenhum venceu, que foi contra Satanás. O próprio Davi caiu em tentação diante da batalha contra Satanás. Mas o teu rei, Jesus Cristo, este sim venceu e eliminou o inimigo na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos desfrutar dessas bênçãos já. E desfrutaremos plenamente quando o teu rei voltar. Obrigado, ó Deus, porque este governo do teu rei já se dá presente nas nossas vidas e se tornará visível a todos. E nós poderemos dizer o que já dizemos, felizes, mais do que felizes nós somos, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor que habita no alto e sublime trono, o Senhor veio e habitou conosco. O teu Filho Jesus Cristo se fez um de nós. Obrigado, ó Deus, porque o transcendente e o imanente se importa com o homem. Quem somos nós para que o Senhor se importasse conosco? Nós éramos os seus inimigos, mas o Senhor nos reconciliou. Louvado seja o teu nome por isso, ó Deus. Nos dê a certeza e a convicção de
de que estamos debaixo do teu reinado, para que possamos desfrutar de paz em um mundo em guerra. Essa oração que nós fazemos no nome do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Amém.